Olá, amados, a paz do Senhor Jesus. Acho que vos fala, irmão Sérgio Luiz. Gravamos agora mesmo um vídeo falando a respeito da questão do Salmo 23, sobre o Salmo 23, falando sobre esse homem de Deus, salmista Davi, sobre seus ensinamentos, sobre sua vida, sobre como ele confiava em Deus como seu pastor. Agora eu vou falar a respeito de um outro tema muito polêmico, que é a questão da teologia, amados. A questão do cristianismo e da teologia. Amados, seria importante nos dias de hoje nós estudarmos a teologia? A teologia nos ajuda a entendermos melhor a palavra de Deus? Ou será que ela nos atrapalha? Será que ela traz algum malefício ou traz benefícios a nós? O que será que a teologia nos proporciona? Benefícios ou malefícios? Será que todos nós podemos estudar teologia? Ou só os pastores, os líderes espirituais é quem podem estudar? Nós vamos entender hoje o que é a teologia. Para começar, nós sabemos que teologia, o próprio termo diz teologia, vem de a junção de duas palavras gregas, tel, Deus, e logia, estudo, ou seja, teologia, todo um conjunto de estudos cujo efeito é levar até o entendimento de quem é Deus, ou de tudo que está relacionado a Deus, a sua igreja, os seus servos, a doutrina, enfim, tudo que está relacionado a Deus, amados? E eu vou citar um clássico exemplo de um homem que defendeu muito a teologia, que é o nosso irmão Martinho Lutero, amados? Eu acredito que quem estudou um pouco de história, um pouco de teologia, ou quem não estudou teologia em si, mas estudou um pouco de história, já deve ter ouvido um pouco a história do homem chamado Martinho Lutero. Mas acredito que você já deve ter ouvido falar, amados? E sabemos que Martinho Lutero, quem já estudou, sabe que ele foi um grande reformador da igreja evangélica. Martinho Lutero era católico, ele estudava na igreja católica, para ser padre, para ser monge da igreja católica, monge mais precisamente dizendo. Então, a história nos diz que que naquela Europa medieval, onde a mente das pessoas eram fechadas para certos tipos de assunto, onde o universo cultural e mental, sociológico, enfim, onde tudo era regido pela igreja católica, principalmente o universo mental e cultural, a mente, a cultura, aquele povo, era regido pela igreja católica, e Martinho Lutero fazia parte daquele contexto, nosso jovem alemão Martinho Lutero, e nos diz a história que a igreja católica, a igreja romana, ela influenciou demais a mente das pessoas e oprimiu as pessoas, através de ensinamentos errôneos com relação a cristianismo, a pecado e etc. e tal. Tendo em vista que nós vemos a própria história dizendo que o universo cultural mental da Idade Média ensinava as pessoas que elas não podiam muita coisa, não podia se questionar a ordem, as coisas na igreja, porque senão era pecado, podia ir para o inferno, Não se podia deixar de pagar os tributos à igreja porque era pecado, tinha que obedecer, senão ia para o inferno, E as pessoas viviam um medo de ir para o inferno por qualquer coisa e viviam com uma mente fechada onde eles tinham que só obedecer o que a igreja católica estava dizendo. Elas não podiam ler, elas não podiam estudar, elas não podiam ter um conhecimento profundo da palavra, de conhecimentos científicos, históricos. Nós vimos que diversos dos nossos maiores cientistas foram mortos pela igreja católica. Infelizmente muitos deles tinham razão no que estavam falando, mas foram mortos por quê? Porque ela não permitia que ninguém se colocasse em contrapartida em relação a ela, se colocasse contra ela, contra os conceitos dela. Nós vemos aí que ela reprimiu nosso amigo Nicolau Copérnico. Por quê? Porque esse jovem cientista Nicolau Copérnico, ele disse que a Terra girava em torno do Sol, o criador da teoria heliocêntrica. Ele estava certo cientificamente falando, só que a Igreja Católica não aceitou a sua teoria, por isso ele foi condenado e foi morto
Nós vemos que a nossa irmã, né, nossa heroína francesa, de 16 anos, Joana d'Arc, também fora morta na fogueira, porque por se levantar contra essa instituição que queria apenas fechar a mente das pessoas e mantê-las cativas nas suas vontades. Né, amados irmãos? E elas não queriam que as pessoas ampliassem a sua mente, os seus conceitos, né, entendessem as coisas, né, como elas são de verdade. E hoje, amados, será que hoje as nossas igrejas têm tido o conceito certo, correto sobre o que é verdade, sobre o que é certo? Né? Será que eles têm tido um conceito legal sobre as coisas da terra? Ou será que nós ainda estamos, como antigamente, na período da Idade Média, com a nossa mente fechada para a palavra, para as coisas? Né? Infelizmente, nos dias de hoje, irmão, repetimos erros como outrora no passado, na Idade Média. Nós temos uma gama enorme de pessoas no nosso Brasil que são evangélicas, mas infelizmente, né, não tem um conceito bíblico teológico correto a respeito de certos assuntos na palavra de Deus. Como, por exemplo, questões de vida após a morte, questões de família, questões de santidade, questões de religião, né, questões do que é certo ou não dentro de uma igreja. Né? Louvado seja o nome do Senhor. Nós vivemos, às vezes, numa ignorância espiritual, porque não temos o conhecimento verdadeiro a respeito da palavra de Deus e um conhecimento teológico a respeito das coisas. Né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Nós vemos aí que, infelizmente, muitos dos nossos líderes pregam, né, às vezes, mensagens que muitas das vezes eles se embolam, acabam falando coisas erradas. Por quê? Porque não tem conhecimento bíblico teológico a respeito daquilo. Né, a respeito daquele assunto. Como, por exemplo, se você for falar sobre vida após a morte, você precisa ter um conhecimento bíblico, teológico, um conhecimento natural, conhecer até mesmo as religiões que falam a respeito disso, para que você possa mostrar, biblicamente falando, aonde está o erro desses conceitos e aonde está a verdade. E louvado seja o nome do Senhor. Né? Como, por exemplo, o Espiritismo diz que se uma pessoa morrer, a alma dela se reencarna em outro corpo. Né? E assim sucessivamente. Né? A teoria deles, mais precisamente, diz que o espírito ele reencarna em vários corpos, em várias reencarnações, até encontrar o estado de luz. Ou seja, segundo eles, quando uma pessoa morre, a alma da pessoa ela fica, né, atormentada de uma tal maneira que ela precisa se reencarnar em várias reencarnações, vários corpos, até enfim encontrar a luz. Aí ela não precisa mais se reencarnar. Né? Mas o que a Bíblia diz a respeito disso? O que eu posso dizer para uma pessoa que fala a respeito desse assunto e que diz isso, exatamente essa questão para mim? E que me diz, se uma pessoa chegar para mim e disser isso, que uma alma reencarna várias vezes em vários corpos, até encontrar o estado de luz, o que eu vou dizer para essa pessoa? Eu devo citar o quê? Hebreus capítulo de número 9. Né? Hebreus capítulo 9 vem nos dizendo que aos homens foi dada morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo, ou seja, segundo a Bíblia, o ser humano só morre uma vez. O que vem depois disso é o juízo, ou seja, a sua condenação, se ele foi bom, né, aos olhos de Deus, não bom no sentido de ajudar os outros, de dar sacolão, mas bons no sentido bíblico, se ele obedeceu, se ele seguiu, se ele foi fiel a Deus, ele vai para o céu, mas se ele não for, infelizmente, ele vai perder a sua salvação. Ou seja, biblicamente falando, não há possibilidade alguma de haver reencarnação. Né? Porque os homens só estão ordenados por Deus de morrer uma única vez. Né? Louvado seja o nome do Senhor. Vindo depois disso, o juízo. Né? Então, amados, o que nós temos hoje para oferecer às pessoas, né? Será que nós temos hoje a mente fechada como o povo da igreja da Idade Média? Ou será que nós estamos com a mente aberta e temos o conhecimento pleno das Escrituras, da palavra, e podemos passar para as pessoas aquilo que elas precisam? Né? Louvado seja o nome do Senhor. Na antiguidade, a igreja média, da Idade Média falava o quê? Que as pessoas tinham que pagar tributos altíssimos. E elas tinham que pagar, por quê? Porque se elas não pagassem, segundo a igreja, elas estariam fazendo a vontade do diabo, elas estariam sendo desobedientes. Né? Elas estariam desobedecendo a doutrina da igreja. Né? Mas o que a Bíblia diz hoje? Será que a Bíblia concorda hoje com essas coisas que acontecem no meio da igreja?
né? Igrejas pedindo dinheiro demais, né? E você tem que dar muito mais do que o que a Bíblia diz, porque a Bíblia diz, né? Porque a Bíblia diz que nós temos que dar dízimos e ofertas, mas muitas igrejas dizem, não, você tem que dar envelope disso, você tem que fazer aquilo, você tem que participar da campanha X, um envelope tal, e é propósito Y. O que a Bíblia diz? Não estaríamos nós, não estaria hoje a igreja evangélica imitando a igreja católica antigamente, né? E querendo trazer um modelo de culto meio católico romano, né? Onde ali as pessoas oprimem as pessoas da igreja pedindo dinheiro demais, né? Mas o que a Bíblia diz a respeito disso? A Bíblia nos diz que a nossa obrigação como cristãos aqui é dar dízimos e ofertas, né? Mas a sua oferta ela é voluntária, né? É você que diz, é você que sente no coração o que tem que dar, né? Louvado seja o nome do Senhor. Mas voltando a essa questão da Idade Média, eles queriam impedir o povo de estudar a teologia, porque estudando a Bíblia, estudando a teologia, o povo, né, abriria sua mente e conseguiria se libertar. Porque uma vez que a mente do ser humano é aberta, ele consegue se libertar dos males que estão à sua volta, ele consegue libertar das cadeias que estão à sua volta, porque ele vai ampliando os horizontes dele, ele vai enxergando o caminho à frente e vai se libertando de tudo que prende a vida dele, né? Então, a teologia é bom sim para que você venha aprender a palavra de Deus, para que você venha ter um conhecimento a respeito das coisas, né? Nós vemos aí quantas igrejas estão no misticismo religioso, né? Trazendo conceitos que mais são de lá, de outras igrejas, de lá da feitiçaria, lá de outras coisas, do que bíblicos. E muitas vezes os próprios cristãos não entendem. Por quê? Porque não tem um conhecimento bíblico teológico. Não entendem sobre outras religiões. Aí às vezes acaba aceitando coisas dentro da igreja que são de outras religiões. Por quê? Porque elas não entendem que isso é de lá do catolicismo, da maçonaria, do espiritismo, porque elas não sabem sobre religião. Por isso vai uma dica: estude em teologia, estude sobre outras religiões, estude em história, leia livro de história, leia o livro de teologia, né? Leia lá os livros sobre as histórias, né? Para que você venha saber a respeito, né, da história, né? E é necessário nós estudarmos, é necessário nós entrarmos para dentro da teologia, sim, porque ela é importante para nós entendermos a palavra de Deus. Vou citar um clássico exemplo. Por que Jesus, por que as profecias diziam que Jesus iria nascer na cidade de Nazaré? Por que ele seria chamado Nazareno? Seria algo, como que eu posso dizer, proposital ou algo apenas por ser, né? Se você ler a Bíblia lá, você vai ver que diz no final, né, que ele nasceu na cidade de Belém, mas ele foi para Nazaré. Por quê? E a Bíblia vem dizendo no final, pois para que se cumprisse o que diz a palavra, pois ele será chamado o Nazareno. Por que Jesus teve que ir para Nazaré? Né? Se você entender teologicamente falando, você vai descobrir que Nazaré significa renovo. Então Deus foi para aquela cidade por quê? Porque havia uma profecia que dizia que um dia Jesus teria que, né, que alguém iria lá, né, um homem ia entrar para aquela cidade, trazendo renovo para aquela cidade, trazendo as boas novas da mensagem para aquela cidade. Por isso ele foi para Nazaré, para que se cumprisse a profecia que dizia, ele será chamado Nazareno, ou seja, um homem do renovo, porque a palavra Nazaré significa isso, renovo. Um homem do renovo estava chegando sobre aquela cidade para renovar todas as coisas. Tanto é que quando ele vai morrer, ele diz na cruz, eis que faço nova todas as coisas. Esse era o real sentido de Jesus ir a Nazaré e sobre aquele povo. Por quê? Sobre o povo de Jerusalém, sobre o povo de Nazaré. Por quê? Porque ele veio trazendo um renovo espiritual. Amém? Nós vamos continuar no outro vídeo, porque esse vídeo está um pouco grande. Deus abençoe.